vou passar para o 112, que é o Tabernáculos Eternos. O Tabernáculos Eterno, inclusive, termina o versículo do 111. A lição 112 termina ele. Pode ler, ó. Olha só como é 111. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E aí ele continua aqui, ó. Para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. E é importante eu terminar ela para vocês entenderem. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente, comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se aos irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizavam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em espaços celestiais. O mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, desse modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, chama até os desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação de nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endosando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Lindíssima, lindíssima. E aqui nos fala até por que temos que fazer a caridade. Mais um motivo para nós fazermos a caridade. Essa lição está falando isso. E agora a gente vai entender por que um benfeitor nos auxilia, adota-nos. Por que um benfeitor nos adota? Nós que somos tão pecadores, nós que somos tão... Pecador é maneira de falar, né? Cometemos muitos erros, nós que somos tão pobres de espírito, e às vezes ficamos sabendo que tem um espírito bom ainda me ajudando, se preocupando com as minhas loucuras infantis. E aí eu penso, será que se eu fosse um espírito bom, eu não estava longe daqui? Então vamos lá. Tabernáculos eternos. Ele está falando assim: também vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, quem? A riqueza injusta, ou seja, quando você for pobre, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Compreenderam a regra? Vamos lá. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente, comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da conveniência humana. É aquilo que nós falamos, Robin Hood aí. Todavia, quando Jesus fala em amigos, ele refere-se aos irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça,
inclui o passado total da criatura, desde o momento que ela foi criada como espírito, com todas as lições dolorosas que o caracterizam, com todos os erros, que provavelmente de lá para cá você cometeu muito mais erros do que comete hoje, e daqui para frente você vai cometer muito menos erros se você estiver tomando consciência. Assim também quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em espaços celestiais, não está em nenhum lugar, nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda. O mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Todos nós temos um tabernáculo sagrado, é o nosso coração, é aqui. Mais que ninguém, o Senhor identificava-nos as imperfeições. É isso que é impressionante de Jesus. Impressionante. A misericórdia, o amor dos bons espíritos. Eles olham para nós, não é que eles não sabem que a gente não vale nada, que a gente erra pra caramba. Não, eles sabem. Sabem todos os nossos erros, os nossos defeitos. E assim mesmo eles nos auxiliam. Então por isso que ele está falando, mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições. Então aquela multidão que ia com Jesus, ele sabia da podridão de todo mundo. E evidenciando imensa piedade, ele tinha isso, ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, a dificuldade que nós tínhamos, proferiu divinas palavras que nos servem ao estudo. Olha só, ele está dizendo assim, nessa humanidade, todos vocês têm riqueza de injustiça. Tudo que você tem de bom, tudo que você tem de farto, de excesso, tudo injusto. Todos nós injustos. Então por isso que nós colocamos desde dessas coisinhas que a gente faz assim, até as coisas enormes, né, que a gente pode ter cometido nessa vida, como tomando coisas de pessoas. Mas porque eu tenho poder, é dentro da lei. Se fosse contra a lei, é bandido, vai para cadeia. Então, olha só, ele vai continuar aqui, Jesus conhecendo-nos os desvios, os erros, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios, os seus patrimônios, sua riqueza, o que você tiver, ao alcance das nossas mãos, a que você tem hoje, não a que você terá, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados um dos outros. Ou seja, você tem condição de ajudar alguém? Tenho. No que você tiver condição e souber que alguém precisa, ajude-o. Não pense duas vezes, não pensa três, faça. É urgente, é necessário isso. Por quê? Porque o que está mais com você é injusto. Então use o dinheiro, use os bens injustos, a riqueza que está mais, riqueza injusta, para conquistar amigos, para conquistar para conquistar gratidão no seu irmão. Você tem como fazer isso. Por que você não está fazendo isso? Pense. Ao invés de às vezes nós colecionarmos um monte de coisa que a gente não usa, de termos um monte de coisa só para cumprir a moda, eu não podia estar auxiliando meus irmãos, olha, só para ele dizer muito obrigado. Nossa, você chegou, mas muito obrigado.
Eu falo sempre para as pessoas que a melhor oração que nós podemos receber é a gratidão de alguém. É a gratidão de alguém. Então, por isso que a caridade nos faz recebermos das pessoas muitas orações. Chega um dia que você nem precisa orar por você, todo mundo vai orar por você, porque todo mundo recebeu de você. E aí ele está dizendo assim: e isso você vai fazer escrecendo os crimes, ódios de outro tempo. Muitas vezes você está ajudando, graças a Deus você não lembra, aquela pessoa que você está ajudando é a pessoa que você maltratou, que você tirou dela. Hoje ela vem numa situação necessitada, porque o ódio que ela tinha de você fez ela cometer um erro muito grande na vida dela. Então ela piorou a vida dela mais do que você, com a maldade que você fez a ela. E de repente ela bate na tua porta, ou então ela é alguém da sua família e que você pode ajudá-la, e vai ouvir dela: muito obrigado. Ou seja, ela está falando sem saber: eu te perdoo pelo que você me fez. Você me colocou nesse buraco, mas também está me ajudando a sair. Você não sabe. É importantíssimo isso. E aí diz assim: valorizemos, tá falando, valorize desse modo a nossa permanência nos serviços da terra. Valorize todo o seu trabalho no planeta Terra, qualquer que ele seja, porque é a forma como Deus vai proceder a agir, né? Na condição de encarnados ou desencarnados, está falando até os desencarnados também. Valorize seu trabalho, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes. Tudo que você puder fazer por alguém, faz. Não se prejudique. Tome cuidado. A caridade, com essa caridade que ultrapasse o limite. Eu estou falando aqui daquilo que está te sobrando, riquezas injustas. Não estou falando daquilo que você precisa, estou falando daquilo que você não precisa. Mas como é que eu vou saber o que eu preciso e o que eu não preciso? Cada um tem que ter sua consciência. Não tem como fazer uma tabela para dizer isso aqui é isso aí, não. Tá? E a maturidade do espírito é que vai fazendo ele precisar de cada vez menos. Porque se eu fizer uma tabela, tentar fazer uma tabela aqui, tem gente que vai falar: não, mas eu preciso de tudo isso. Eu, pelo amor de Deus, eu preciso de 2 carros, 2 mansões. Como é que eu posso viver se só tem uma mansão no Brasil? Eu preciso de uma nos Estados Unidos também. É a necessidade daquela pessoa. Já o outro vai falar: não, só uma casinha, eu só quero um apartamento, uma kitnet, tá bom. Então, cada um tem sua consciência, tem sua maturidade, tem sua evolução, sua necessidade. Tá? Favorecendo por todos os recursos do nosso dispor a própria melhoria e elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto dentro dessas normas que ele está falando de solidariedade sublime, poderemos contar. Agora vem, se nós fizermos isso dentro dessas regras que ele está falando aqui, ele não está pedindo para ninguém tirar nada que você precisa, mas que você analise o que você não precisa e já atende com isso a quem necessita. Faça isso rápido, né? E ele está dizendo assim, ó: podemos contar com agora sim, você vai contar com essas normas de solidariedade sublime. Poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão. Ou seja, são mais evoluídos do que nós, mais disciplinados, mais dedicados, nos auxiliarão efetivamente. Está falando assim, vão te auxiliar, acolhendo-lhe nos seus corações. Significa que os bons espíritos vão nos acolher em seus corações, porque é o tabernáculo, vão nos receber. Esses são os bons espíritos. Mesmo essas pessoas, bom, agora eu respondi porque um benfeitor se encanta com nós.
Você fala, mas por que um benfeitor, um espírito tão bom, tão justo, fica perdendo tempo comigo, que eu faço tanta coisa errada, né? Mãe e pai, nem mãe e pai na terra é assim, porque tem mãe e pai que nem ama filho, e eu não sou nem filho dele. Por que ele perde? Encanta, cuida de mim mais do que uma mãe e um pai. Por quê? Porque ele está cumprindo essa regra aqui, essa norma. Ele também está fazendo a simpatia. Como é que o bem, se eu sou um bom espírito, é porque eu faço bem, o bom. Mas se eu não faço nada, eu não sou bom, eu não sou bem. Então, se eu quero ser bom, eu tenho que ficar fazendo bem, onde precisa, não aonde eu quero. E aí é onde ele nos acolhe em seus corações para nos ajudar, de livre e espontânea vontade. Porque se ele é bom, ele quer fazer o bem. E eu preciso dessa bondade que ele pode fazer. Então, ele vem fazer. E se ele não fizer a ninguém, ele não é bom. Ele não faz nada, ele é preguiçoso. E aí ele diz assim, ó: acolhendo em seus corações convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento, ele ajuda a gente a planejar até as outras reencarnações e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas. Ele vai lá e fala: Senhor, confia nele, ele vai fazer, ele está prometendo que nessa reencarnação dele agora ele vai fazer isso, ele endossa. Aí você pensa, mas como que esse espírito endossa? Sabe que eu sou mentiroso, sabe que eu minto, sabe que eu engano, sabe que eu não valo nada. Ele acredita na minha palavra. Por quê? E aí, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior, cumprindo essas regras que nós estamos falando. É realmente, quando nós analisamos essa lição, ele está dizendo assim, ó: faça a reencarnação valer como reencarnação. Pare de ficar buscando explicações em outras vidas. Se você não lembra, porque não é para lembrar. E por que não é para lembrar? Porque o que você precisa fazer é isso: ajuda no que você puder ajudar. Se você lembrar, vai atrapalhar, você vai quebrar as regras. Talvez, se você lembrar que aquela pessoa que vai bater na sua porta, que aquele teu irmão que vai te pedir alguma coisa, vai te pedir ajuda, for a pessoa que acabou com a sua vida em outra vida, você não vai dar atenção a ele. É por isso que você não lembra. Então, quando ele pedir, você não lembra, o que Deus faz? Ele une o momento exato. Você tem uma condição de ajudar ele em alguma coisa e ele bate na sua porta. Observa, ele bate no momento que você tem. E se você não tiver cheio de coisas na cabeça, você vai perceber: puxa, por isso que eu tenho isso aqui. É para ele mesmo, e vai dar, vai fazer isso. Ele vai criar gratidão, que é mais do que o perdão, porque o perdão é esquecer apenas. Tá bom, deixa para lá. Não, agora ele ainda está te devendo. Ele está te devendo, ele está grato a você. Ele não só te perdoou, mas criou um amor por você. Ele está grato pela sua atitude, porque você o ajudou no momento de necessidade na terra. E nós sabemos aqui na terra o que é necessidade. E você fez isso porque você esqueceu os passados dolorosos, tanto seu quanto dele. Porque nós esquecemos essas coisas, essas conquistas injustas. Nós esquecemos. Eu tenho, se é injusto, se minha família roubou, se eu estou roubando, mas alguém apareceu na minha porta, entrego, divido, passo. Mas não roubo. Tudo que eu fiz foi com luta, foi com esforço, foi com trabalho. Aí tem gente que pega essa ideia de que, como ele lutou muito, como ele não roubou nada, ele não pode dividir com ninguém. Então entenda que essa lição está dizendo: se você trabalhou honestamente,
Se você fez tudo certo e hoje está sobrando, essa sobra é injusta. Como se eu fiz tudo certo nessa vida? Nessa vida você fez tudo certo, mas e nas outras vidas? Você não fez. Então aproveita o que você está fazendo agora e paga as dívidas do passado. Acerta. Não adianta acúmulo de coisas que não têm utilidade. Não adianta um dinheiro parado no banco que você nunca usa e que vai morrer antes de usar. Põe ele em funcionamento. Atende a necessidade de algumas pessoas. Que você morra sendo uma pessoa abençoada, que no seu velório vá as pessoas para dizer: oh meu Deus, essa pessoa me ajudou, o outro, oh, essa pessoa. E não que as pessoas ficando sabendo vão lá: oh, graças a Deus que isso aí morreu, agora a cidade vai ser melhor, menos um ladrão, menos um bandido, menos um inescrupuloso. Agora as pessoas vão lá chorar a sua morte, porque você fez o bem sem se sacrificar. Você não deixou faltar nada para você, com apenas a riqueza a mais da injustiça. É maravilhoso. Esses ensinamentos são fantásticos, né? Fantástico. Muitas vezes algumas pessoas querem ajudar a fazer caridade de uma maneira, por exemplo, materialmente, né? Aí elas querem fazer necessidade material, mas ela já não tem nem para ela o necessário, e elas querem porque elas colocam na cabeça que ela tem que fazer necessidade material. E eu falo para as pessoas: não, se você tiver necessidade, se você for fazer necessidade material, tem que ser com o que sobra, não o que é teu. Mas se eu não for fazer assim, eu vou fazer como? É isso mesmo. Por que você já tem essa compulsão, essa necessidade de fazer caridade, mas não tem como fazer material? Que significa que você precisa aprender a fazer espiritual, a caridade espiritual. Qual que é? Dar-se, dar seu tempo, dar sua atenção, dar seu passe, dar sua mediunidade, dar seu atendimento. Porque se você tivesse que fazer caridade material, você já vinha com a sobra. Pois Deus não vai te explorar, não quer que ninguém sofra para o bem do outro. Entenda que no equilíbrio desse universo de justiça, tudo está na condição certa. Mas, Guto, eu vi pessoas, e acho bonito as pessoas que tiram até do que tem para dar. Essas estão preparadas. Elas são aquelas pessoas mais preparadas do que nós. É aquelas que, para nós, ela não tem, mas ela olha e fala: tem até demais. Quer ver uma coisa? Para nós, essas pessoas, elas vêm assim, ó. Para nós, se eu bate alguém ali: ô, me dá um pouquinho de arroz, dona, eu tô passando na hora do almoço. A gente corre junto com a pessoa e olha na panela. Nós somos benfeitor dessa pessoa. A gente olha na panela dela, só tem um dedinho de arroz, e a gente diz assim: esses somos nós. Pelo amor de Deus, não tem nada para você dar. Fala para ele no vizinho do lado, você não tem nem para você comer. É sua opinião. Essas pessoas são preparadas para olhar para aquilo e falar: puxa, ainda bem que eu fiz bastante. Corta no meio e dá para ele. Feliz. Essa é uma pessoa diferente. Nós estamos falando aqui para a maioria. E para a maioria vai dizer: eu não tenho nem para mim, volta depois. Entendeu? É assim, então nós estamos falando para a maioria. Então não precisa tirar do seu o que você precisa. Mas dá uma olhada. Você não tem uma roupa velha, sapato velho, brinquedo velho, móveis velho, eletrodoméstico velho, coisa velha na sua casa, passa para frente. Mas não de qualquer jeito. Tenta procurar quem precisa. Tá certo? Tenta procurar quem precisa. Olha, começa assim a generosidade, né? Chico Xavier fala que a generosidade, a gente começa com a generosidade para se transformar na caridade.
Mas se a gente nunca começar, nunca vai ser. A generosidade é isso. O que eu estou fazendo? Tudo que não me serve mais, tudo que me chegou foi querido, bem quisto por mim, mas não me serve mais. E se não me serve mais, pode servir para alguém. E é maravilhoso você sempre ser aquele que divide e não aquele que precisa que dividam com você. Rico é quem dá. Então se coloque na situação da vida como uma pessoa rica. Como a gente não sabe como as riquezas do mundo funcionam, como as riquezas nos chegaram, como a facilidade de acesso ao dinheiro, ao sucesso nos chegou, muitas vezes eu não sei. Então eu posso colocar essa riqueza a serviço de conquistar nova simpatia, novas almas, e não será muito difícil o que eu estou te falando. Se você veio com muita sobra, uma certa sobra, pode ter certeza que do teu lado estão os que você precisa ajudar. Não precisa nem sair correndo, não. A justiça de Deus já faz todo esse trabalho. Ele só está falando assim, ó, cristão, abra os olhos, abra o coração e reparta o que você não precisa. Conquiste de todos que estão à sua volta, muito obrigado. Morra com muitos amigos desejando para você uma feliz morte, uma feliz passagem, e não o contrário. Faça o bem, se torne útil, sirva,